E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Estamos chegando em outubro, e outubro é muito especial lá em bibotalk.com porque é quando nós fazemos uma série de podcasts totalmente focados na reforma protestante ou na herança da reforma protestante na história da igreja. Nós temos vários episódios sobre a história da igreja de forma geral, mas em outubro a gente foca do século XVI para frente, por assim dizer, e outubro tá chegando e vai vir muita coisa boa por aí. Já gravei os episódios, estão assim demais, sério, de verdade. Eu tenho certeza que você vai amar o que a gente tá produzindo. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que eu não gosto de ficar essa aí. Agora tá legal. Ó, aê, show. Aí, então ficou melhorzinho, né? Ficou melhorzinho. Galera, então se prepara porque em outubro vai ter muita história da igreja lá em bibotalk.com e claro, os episódios eles também virão aqui para o YouTube. Cara, eu tava lendo aqui ó, Bruce Shelley, A História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde a origem até o século XXI. E cara, o Bruce Shelley conta que ele tem uma tirinha bem na porta da sala dele que diz o seguinte, é uma tirinha do Charlie Brown. Nela, a irmã do Charlie tem que escrever uma redação. E aí o Charlie olha que ela está escrevendo uma redação e a história da igreja. É sobre a história da igreja a redação. E aí o Charlie vê o início, a introdução da redação, que diz o seguinte: ao escrever sobre a história da igreja, temos de voltar ao princípio. Nosso pastor nasceu em 1930. Aí o Charlie dá uma revirada de olhos. Bem, o fato é que muitas pessoas têm a mesma sensação que a irmã do Charlie tem, de que a história da igreja está restrita ao movimento do qual ele faz parte, e alguns até mesmo da própria denominação, por assim dizer. Eu acho que esse tem menos pessoas hoje, mas é inegável que nós temos no meio cristão católico e evangélico, um orgulho denominacional. Nós temos os católicos, né? E aqui, gente, tudo que eu for falar agora, eu estou generalizando o movimento. Eu sei que tem pessoas no movimento que não pensam dessa forma, ok? Mas muitos católicos não, somente a igreja católica é a igreja certa. Nós temos os reformados, né? Sejam os herdeiros de Lutero ou os herdeiros de Zwingli ou Calvino, que vão dizer, não, o culto tem que ser dessa maneira, a maneira certa de adorar é assim, não, porque a confissão do século XVI ou esse credo é o certo. Então existe um orgulho de ser de determinado movimento, porque esse movimento é o que reflete o evangelho. Nós temos o orgulho dos pentecostais, que quando muitas vezes vão falar sobre a história da igreja, aliás, até no início do movimento pentecostal tinha um pouco isso, né? O que a galera estudava? A escola de Charles Fox Parham, ela estudava o livro de Atos. Então, não, vamos voltar para a Bíblia e tal. E, cara, então todo o movimento cristão, grosso modo, tem uma certa arrogância histórica, tem um certo, sabe, aquele sentimento, aquele orgulho de pertencer a determinado movimento. Então eu tenho orgulho de ser pentecostal, orgulho de ser reformado, tenho orgulho de ser isso ou ser aquilo. Gente, é claro que pode ter orgulho, você tem que valorizar o movimento do qual você faz parte, conhecer a história do seu movimento. Agora, quanto mais eu estudo história da igreja, mas esse sentimento de bairro ele some. Porque quando eu vou estudar a história da igreja, eu percebo que o cristianismo é muito maior que o movimento do qual eu faço parte. Quando eu começo a estudar a história da igreja, eu percebo que por cima do muro da minha denominação tem outros irmãos e irmãs. É fantástico. Por quê? Quando eu estudo a história da igreja, e sim, esse livro do Bruce Shelley é uma boa introdução à história da igreja, eu percebo, cara, que existe uma pluralidade e saudável dentro do cristianismo. Um outro livro bom que eu posso recomendar para vocês é esse aqui, clássico, Teologia dos Reformadores, do Timothy George. E cara, tá vendo esses homens aqui da capa, ó? Lutero, Calvino, Zwingli, o Zwingli, esse aqui eu não lembro quem que é, o Calvino, o Menno Simons, e esse aqui eu não lembro quem que é, depois me ajudem nos comentários. Cara, esses caras brigavam entre si, ou discordavam entre si, sabe? Então assim, quanto mais eu estudo, agora eu queria saber quem é aquele cara ali. Quanto mais eu estudo a história da igreja, mais eu percebo, mano, que existe vida, que existe fé, que existe teologia. Deve ser William Tyndale, aquele cara ali.
Isso, é o William Tyndale. Mas não parece muito, mas deve ser o William Tyndale. Porque esse aqui é o Menno Simons. Esse aqui é o Menno Simons, tenho quase certeza. Então esse aqui deve ser o William Tyndale. Tem uma cara meio de Spurgeon, né? Mas não. Lutero, Calvino, Menno Simons, Tyndale e o Zwingli, tá? Então, quando eu vejo um livro como esse, eu percebo que esses caras discordavam entre si, sabe? Quando eu leio um pouco sobre a história da doutrina, eu vejo, cara, como as doutrinas, elas nem sempre bateram uma com a outra. Agora, é claro, uma vai estar certa, a outra vai estar errada, mas a gente não tem como saber, às vezes, biblicamente, qual está certa, qual está errada. O fato é que todas as, né, se a gente vamos pegar aqui a clássica, arminianismo e calvinismo, a clássica disputa, né, de pessoas bem, enfim. Cara, o arminiano e o calvinista vão ter argumentos bíblicos, teológicos maravilhosos, e ambos vão citar grego, ambos vão citar Agostinho, ambos vão citar fulano e ciclano, e cara, então aí, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é importante, então, a primeira coisa de estudar a história da igreja, humildade. Eu percebo que o meu movimento, a igreja que eu faço parte, ela é uma pequena fatia de tudo que Deus está fazendo nesse mundo. Ela é uma pequena fatia da história de Deus na Terra. Então, eu estudo história para ser mais humilde. Eu estudo história da igreja porque eu sirvo um Deus que é preocupado com a história. Não dá para entender o Antigo Testamento, não dá para entender o Novo Testamento sem entender a história do Antigo Testamento. Deus se revelou na história. Então, estudar história, ter um conhecimento básico da história da igreja é fundamental porque reflete até o conhecimento que eu tenho do meu Deus, porque o meu Deus é um Deus que se revelou na história, que gosta de história. E não dá para entender o Novo Testamento sem entender a história e a teologia do Antigo Testamento. Então, gente, é importante eu estudar história da igreja para isso, para eu ser mais humilde, para eu ser mais o quê? Católico, no sentido de ser dialogal. Eu preciso estudar a história da igreja porque eu fico humilde, eu preciso estudar a história da igreja porque Deus, ele é um Deus que se infiltrou na história, e nós temos na história da igreja como homens e mulheres foram recebendo a revelação de Deus. Está aqui a palavra de Deus, inclusive está aqui aberta no Salmo 91, sacanagem, tá? Como essa revelação de Deus foi sendo aceita ao longo da história. Então eu tenho humildade, eu estudo história porque Deus se infiltrou na história, eu estudo história para poder dialogar mais com meus irmãos e irmãs. E eu estudo história da igreja para que eu veja a oração de Jesus em João 17 ser cumprida, que haja unidade na igreja. Haver unidade da igreja não significa todo mundo pensar igual, acreditar da mesma forma. Quando eu estudo história da igreja, cara, eu percebo a pluralidade. E é uma pluralidade saudável, sabe? Esse aqui é outro livro muito bom, cara, História da Teologia Cristã. Que livro gostoso do Roger Olson sobre, sabe, a história das doutrinas, dos concílios. Cara, é muito bom esse livro. E um outro que eu quero indicar, já ligado à Reforma Protestante, é o História da Reforma, do Carsten Lindenberg, cara, um clássico sobre a história da Reforma nas Europas, muito legal. E esse aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mês que vem, Cativa a Palavra, uma biografia muito legal de Lutero, tá? Olha só, gente, você pode adquirir esses livros na Amazon pelo link do Bibotalk. Nunca esqueça, vai comprar na Amazon, compra pelo nosso link, porque comprando pelo nosso link, você abençoa demais o nosso ministério. O link, ok? Está aqui na descrição deste vídeo, beleza? Conto com você. Então é isso, gente. Por que eu devo estudar a história da igreja? Para ser mais humilde, para conhecer aquilo que Deus tem feito no mundo, entre meus irmãos e irmãs das mais variadas igrejas cristãs que professam a fé no Deus Trino, mas acreditam diferente de mim em uma ou outra coisa, sabe? Então, quer estudar a história da igreja? Tem os livros que eu acabei de indicar e tem muito podcast bom lá do Bibotalk, gente, muito. Inclusive o link com os nossos podcasts sobre história da igreja estão aqui na descrição deste vídeo. Cara, você vai ter horas e horas de conteúdo gratuito para você se aprofundar, para você, sabe, se maravilhar com o que Deus tem feito no meio do seu povo ao longo dos séculos. Deus abençoe todos vocês. Se gostou, dá aquele like, compartilhe esse vídeo por aí, se inscreva no canal. E sério, gente, sobre o like, na boa, é importante mesmo, é a ferramenta. É a maneira com que esse Deus, o Deus do YouTube é adorado, é o like.
Brincadeiras à parte, é como a ferramenta funciona, a culpa não é minha. Se você dá like, se você comenta, o YouTube entendeu. Ah, legal, o pessoal tá curtindo esse conteúdo, eu vou espalhar ele mais. Vou recomendar esse vídeo. Beijo, Deus abençoe vocês. Não esqueça, tudo que eu falei, o link está aqui na descrição deste vídeo. E eu olhei para o buraco errado da câmera o vídeo inteiro. Falei que eu sou vesgo, eu posso.